Maravilha! Ela não quer um power pop dos 60, Conexão 60 2021, que fala sobre os relacionamentos quando não vão muito bem, né? Fala, pessoal. Nessa edição aqui eu tenho um cara que já é um chapa meu de anos, aí, é o Marcelo Gross. E hoje a gente vai falar sobre esse single novo, o mais recente dele, Ela Não Quer, que é uma, né, ela tem ali aspectos de balada e uma letra que fala de uma situação tanto desafiadora, né, num relacionamento, né? Fala um pouquinho sobre de onde veio essa inspiração e qual a porcentagem de autobiografia que tem nessa letra. Pois é, Henrique. A música fala sobre aquele momento do relacionamento onde ou vai ou racha, né? Onde uma das partes do casal não está a fim de fazer nada e começa a dar aqueles sinais de que o relacionamento está desgastado. Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento da vida, né? E normalmente eu me projeto em situações para bolar o personagem da música, né? Mas no caso dessa é uma coisa meio fácil, porque todo mundo já passou por uma situação parecida, né? Então tem um pouco de coisas que eu vivi, mas tem também coisas que eu vi outras pessoas vivendo e continuo vendo. Então eu acho que essa coisa do desgaste da relação é uma coisa que se alguém não passou, ainda vai passar um dia, e é sobre isso que fala a música. Legal. Você sempre foi bastante conectado com as suas influências, né? Desde a Cachorro Grande, em todos os discos, né? E em termos de letra, de texto, quem são as suas grandes referências? Cara, eu me baseio mais nas coisas que eu vivo e que leio mais do que nas coisas que eu escuto, mas tem bastante letristas que são sensacionais, que eu escuto desde que eu comecei a ouvir música. Eu posso citar letristas gaúchos, por exemplo, que os caras são tão bons que eu não consigo nem chegar perto, assim, como é o caso do Ney Lisboa, do Júlio Reni, do Bebeto Alves. São caras que sempre falaram as coisas de uma maneira muito inteligente e muito peculiar, assim. Então eles são minhas influências, porém eu não consigo a perspicácia que eles têm, né, de pessoa que lê muito. E dos gringos é o John Lennon, a franqueza do John Lennon, né, aquela coisa sem rodeios, né, de direto ao ponto. Assim, ele é uma grande influência para mim dos gringos, né? Que é uma coisa meio óbvia. Outro cara que é muito influência, inclusive nessa música ele me influenciou na sonoridade também, é o Ray Davies, do The Kinks. Ele também, assim como o Paul McCartney, conseguia se projetar nas novelinhas, conseguia fazer um enredo de uma novelinha em volta de uma história, né? E nessa música, além da letra ser influenciada por essas novelinhas que ele criava, às vezes botando na primeira pessoa, como foi o que eu fiz, nessa música em específico, a canção também, a melodia, é influenciada por aquela coisa The Kinks, na época de 1966, 67. Ela é bem cativante, né? Ela tem uma levadinha bem, assim, ela é linear e cativante. E eu estava achando que os vocais você tinha se inspirado ali naquela fase setentista do John Lennon, né? Não, os vocais é bem anos 60 mesmo, é bem The Kinks, The Who, aqueles Ulalala. Tem várias canções de bandas que eu gosto bastante, tanto dos Beatles quanto outras bandas menos conhecidas, como Small Faces. É uma característica dos anos 60, né? Os Ulalala, até que eu costumo usar nas minhas canções, já tinha usado em algumas gravações da Cachorro Grande também, e eu trabalhei bastante nos backing vocais dessa música, né? Tem um amigo meu, o Chico Marques, que toca numa banda chamada Androids, que ajudou a gente ali, o grupo, o Power Trio, a fazer esses vocais, né, com esse clima bem anos 60 e bem com a marca registrada do The Kinks. Né? Pode crer. Agora, falando assim nesse lado de clima, eu acho o clipe de Ela Não Quer, ele ficou bem legal, né? Ele tem uma história
É super interessante. E ele é um clipe que ele ficou interessante porque ele ilustra um casal de mulheres, né? Ou seja, foge do óbvio, né? Sim, claro, porque é o tipo de coisa do outro parceiro não querer fazer alguma coisa, é uma coisa corriqueira em todos os casais, independente de ser hétero ou LGBT, né? E eu quis também retratar de uma maneira bem simples, porque hoje em dia a coisa do LGBT também é uma coisa que está aí, é uma situação, apesar do preconceito, né? Não é mais o futuro, é o que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que ficou legal essa conexão e essa pluralidade do tema, né? De não ser específico de um tipo de casal, é uma coisa que todo mundo vive. Não deixa de ser uma surpresa, né? A pessoa vai, legal, o novo clipe do Gross, né? E se o cara já conhecer a música, que você canta em primeira pessoa, é legal, ficou uma Sim, surpresa boa, né? porque não necessariamente precisa ser ela não quer, pode ser ele não quer também, Exato. sabe? Eu botei ela no sentido de que, né, no sentido poético ali, mas é um tipo de assunto que, como eu disse antes, cabe para qualquer casal, independente do gênero. Agora, aí aquela parte final lá com você assistindo o clipe ali, o que é aquela história lá, meu? Aquilo é como se fosse um déjà vu, né? A gente se inspirou no filme A Rosa Púrpura do Cairo, né? Do Woody Allen, que a Mia Farrow fica assistindo o filme e quando vê começa a interagir com os personagens do filme, né? Eu não chego a interagir com os personagens do filme, mas aquela cena final aparece como uma espécie de déjà vu na minha cabeça, assim, sabe? De como se dissesse, pô, essa cena eu estou vivendo agora, mas já vi antes, né? Ficou muito essa, show. essa, essa situação, né, de desgaste no relacionamento, que, como eu disse, é uma coisa que todo mundo passa, né? Porque uma coisa é ficar falando só sobre as coisas boas do relacionamento, mas essa coisa do lado mais difícil é o que traz o blues da parada, né? O lamento, o sofrimento. Então, eu resolvi focar nesse lado que eu acho que tinha uma brecha que não costuma se falar muito na música popular. Pode crer. Agora, Ela Não Quer já é o quarto single, né, que está divulgando do seu próximo disco, que se chama Tempo Louco. E Sim, analisando essas faixas que você já divulgou, né, a impressão que eu tenho é que ele é um disco mais, digamos, uniforme em relação ao seu anterior, né? Não sei, o que você acha? sim, os discos anteriores eles são um pouquinho bagunçados, né? O Chumbo e Pluma, por conta do conceito, né, de ter dois álbuns opostos dentro de um só, e o Desaceando para Flutuar por ser mais focado nas minhas raízes, numa época em que eu fazia música, acertava com a música eletrônica, com a minha banda, ali eu quis fazer uma coisa bem rock roots mesmo, que é o que eu estava sentindo falta de fazer na época, assim. E os meus dois primeiros álbuns, eles não deixam de ser trabalhos paralelos dentro do trabalho principal que eu tinha, que no caso era Cachorro Grande. Então, o Tempo Louco é o meu primeiro álbum fora da banda, o meu primeiro álbum com a minha carreira como projeto principal, e, e isso faz com que ele, sim, seja um álbum mais conciso, né? Ele não é um álbum duplo como os outros dois, né? Ele tem uma duração normal de disco, 40 minutos, 20 minutos de cada lado, e sem muita linguiça ali, só com músicas que vão direto ao ponto. Assim. Então, é como se fosse o primeiro disco da minha carreira solo, o primeiro disco com o qual eu me dedico só a fazer isso, porque antes eu dividia, né? Ia umas músicas para Cachorro Grande, outras músicas para minha carreira solo, as mais pessoais, né? Agora eu compus exclusivamente para esse trabalho, né? Também a grande diferença desse álbum para os anteriores. E uma coisa também que combina muito com isso é que você esmerilou uma banda muito boa aí nesses últimos meses, né, na estrada, quando dava ainda, e depois, com a pandemia, você já tinha um entrosamento legal, então o seu Power Trio está bem afiado, né? Claro, depois de 2 anos a gente tocando junto, a gente entrou no estúdio para gravar, ensaiamos bastante e gravamos ao vivo. Então,
essa união da banda aí ela se mostra presente nas gravações e no punch do disco inteiro, né? A banda tá bem tight, assim, típico de uma banda que passou 2 anos na estrada e saiu o repertório e foi gravar. E como eu te disse, a gente gravou o disco inteiro ao vivo. Ops, após uma pausa técnica aí que a edição deu uma escondida, vamos... Gross, você estava falando, você acabou de falar, né, que a banda, ela tá sólida, ela passou 2 anos fazendo bastante show, eu acho que isso é importante, né, porque vocês se conhecem, criam aquela interação, aquele entrosamento, e isso se reflete, logicamente, na hora de gravar, de arranjar as coisas, né? Eu acho que você se deu muito bem com um power trio. Você vem de uma banda de 5 integrantes, né? E você acabou adotando essa formação mais desnuda como a tua preferida? Sim, não é tanto desnuda, né? Porque quando a gente pode também, a gente traz o Pedro Pelotas para tocar teclado com a gente. Ele toca no disco inteiro e também toca nos shows que rola de levar ele, né? Mas a gente tem excursionado com o trio, né? A gente costuma tentar preencher todos os arranjos das músicas ali com o trio. Então isso fez com que a gente ficasse mais tight com o passar do tempo, né? Pois é, eu até ia comentar isso, né? O Pedro Pelotas, ele se tornou uma participação constante, regular dos seus trabalhos, fora, paralelos a Cachorro Grande. Você pensa em, eventualmente, pós-pandemia, você agregá-lo, digamos assim, em definitivo, à banda de estrada também? Eu não sei porque ele tem sempre bastante coisa, bastante compromisso, né? Mas como a gente toca junto há muito tempo, então ele é o cara com o qual eu não preciso falar muita coisa, ele já meio que ouve as mesmas coisas que eu e já se encaixa naturalmente quando a gente tem que gravar ou quando tem que fazer show, né? Se ele tiver disponível, lógico, ele vai tocar com a gente. Mas qualquer coisa também a gente coloca alguém para tocar junto ali, se ele não tiver disponível, como ele toca com bastante gente, né? Então, a gente fez bastante shows com ele. Então, sempre que rolar, ele vai estar junto com o Power Trio. Pode crer. É legal que, assim, por exemplo, você pega um John Lord, né, do Deep Purple, onde quer que ele fosse, ele levava aquele som dele, então era o John Lord ali, você ouvia. Mas no caso do Pelotas, né, ele se encaixa bem, né, aos trabalhos. Se é um trabalho X da Cachorro, ele se enquadra ali, mas se é um teu que não tem nada a ver, ele se adapta bem e aí e cria uma unidade bacana. Isso também é legal, né? Claro, ele é um gordinho versátil. E, como eu disse, como a gente toca há muito tempo juntos, são 20 anos, né? Então, ele é o tipo de pessoa que eu não preciso falar muito, ele já saca meio que a ideia que eu quero passar e já sai tocando, e isso é muito bom, né? Claro. Bom, Tempo Louco é o seu primeiro disco pós Cachorro Grande, né? Você lançou 3, sendo um deles duplo, mas agora é o seu primeiro pós Cachorro Grande. E a gente estava falando aí do Pedro Pelotas, eu queria entender, eu sempre achei o final da Cachorro Grande um tanto lúgubre, assim, meio nebuloso, né? Você saiu, depois voltou, e aí quando você volta a banda acaba, quer dizer, já estava meio ensaiando isso. O que aconteceu ali naquele final da banda? Você pode contar para a gente? Então, em função de eu estar passando por alguns problemas por conta de umas coisas que aconteceram comigo, eu não estava muito bem e eu tinha perdido a minha noiva e coisa e tal, num acidente. Então, ali a galera resolveu que eu não servia mais para a banda e me tiraram, né? E daí, nesse meio tempo, o Rodolfo resolveu ir morar em Portugal e, por conta disso, o Beto decidiu terminar a banda, né? Eu não estava na banda quando eles decidiram encerrar a banda. E me convidou para fazer esses shows de despedida ali e eu acabei aceitando e, resumindo, foi isso que aconteceu. Né? Eu aceitei ali para terminar esse capítulo da minha vida, a qual eu me dediquei muito, de uma maneira não tão chata como tinha sido a minha saída ali, né, para botar um ponto final nas coisas, muito mais para mim mesmo que para qualquer outra coisa, assim, de uma maneira
mais tranquila, né? E foi isso que aconteceu. Eles, quando eu estava fora, eles decidiram terminar a banda porque o Rodolfo ia se mudar para Portugal e assim terminou a banda. De qualquer forma, eu já estava fora, né? Eu já estava trilhando meu trabalho solo e como ia ser apenas alguns shows, poucos, eu acabei voltando ali e assim se encerrou a história que para mim já tinha se encerrado antes, né? E assim se encerrou a história da banda. Eu também não quis entrar em muitos detalhes do porquê que resolveram terminar, mas foi, 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 foi meio maluco, né? A gente passou 20 anos batalhando por uma coisa, né? De qualquer forma, eu já estava fora e quando a gente fez esses shows de despedida, para mim a banda já era passada. Até ia te perguntar, você achou que foi um fim digno? Cara, eu acho que a gente tinha bastante para dar ainda, também por conta de ter batalhado esse tempo todo para ter ali uma estrutura, para ter uma base de fãs, para ter a quantidade de gente que gosta da banda como tem. Mas já que eles decidiram dessa forma, e, e eu acho que foi, né? Tipo, ali era o fim mesmo e não tinha como passar daquilo. E eu aceito, estou muito feliz com minha carreira agora e acho que a gente fez bastante coisas e só tenho memórias boas da trajetória que a gente teve, né? Foram 20 anos de batalha aí. Bom, Gross, e agora para finalizar, quando o Tempo Louco sair, que vai ser agora em maio, você já vai ter divulgado 4 singles, né? E vai ter aí o grande boom, que é o lançamento do álbum. Do álbum saindo em diante, como é que você pretende trabalhar aí a promoção e tudo mais? Talvez clipes, como é que vai ser daqui para frente quando o álbum sair? A gente vai trabalhar como pode agora, né? Eu acho que a gente tem mais um tempo aí de pandemia. Eu já atrasei o lançamento desse álbum, era para ter saído ano passado, né? Então eu resolvi não esperar mais. O disco está aí, então a gente vai soltar, vai fazer um lançamento bonito também em vinil e vou continuar soltando clipes, fazendo lives para divulgar o disco, que é o que a gente pode fazer por hora, né? Mas eu resolvi não esperar mais, porque vai demorar bastante ainda para voltar os shows e para voltar as coisas como eram. Então, enquanto isso, como eu tenho esse material aí, eu vou abastecendo a galera com material inédito, e já que é uma época que a galera voltou a ficar em casa direto, eu vou fazer divulgar virtualmente, né? Tipo, e também dar música para as pessoas ouvirem nas suas casas ou, ou, ou do jeito que puderem curtir, porque esse momento eu acho que música é importante na vida das pessoas, né? Tipo, é uma das coisas que traz alegria. Então, para quem gosta, vai ser uma boa oportunidade. Sem dúvida, cara. Na verdade, tirando todo o lado cruel da pandemia, né? Eu acho que esse isolamento ele está forçando as pessoas a recuperarem, de alguma maneira, né? Um ritual que antigamente era muito mais presente em número de pessoas do que atualmente, que é ouvir música, consumir ouvindo música com calma, né? Essa coisa de parar para ouvir música é uma coisa que tinha meio que se dissipado, né? Somente os amantes de música mesmo fazem isso, né? E eu acho que agora, com o fato do pessoal estar mais em casa, eu acho que as pessoas têm tido mais tempo para parar e ouvir, né? E prestar atenção e não só usar a música ali como uma trilha sonora para fazer alguma coisa, mas se deixar levar por aquilo que está ouvindo também. Eu vou fazer uma pergunta meio, talvez, idiota, não sei, mas de onde você tirou a inspiração para esse nome desse disco, Tempo Louco? O tempo louco vem justamente desse tempo difícil que eu estava passando antes da pandemia, né?
Eu perdi pessoas próximas, perdi meu pai, perdi minha namorada, saí da Cachorro Grande. Então, eu estava vivendo um tempo louco e as canções foram escritas nesse período em que eu estava me recuperando, né? Eu estava ali saindo dessa, desse tempo louco. Mal eu sabia que o tempo ia ficar mais louco ainda com a pandemia. Então, na verdade, o tempo continua louco e eu acho que a temática das músicas, as pessoas vão acabar se identificando porque não tem que não tenha passado por revisão da vida e, e por dificuldades de alguma forma dentro desse tempo louco que a gente continua passando, né? Que agora todo mundo está passando, não só eu. É isso, é um título que cabe bem no momento. Cabe para todo mundo, né? Então eu acho que é o momento certo de lançar o disco, porque as pessoas vão se identificar, né? E lógico, o disco não fala só de momentos difíceis, mas não é tão questão de momentos difíceis, é momentos inusitados para os quais a gente não está preparado. Isso que é um tempo louco, né? Tu viver um tempo onde tu não está, onde as coisas estão te pegando por surpresa. E essa pandemia, do jeito que está sendo, não deixa de ser uma surpresa. Quem é que esperava, né? Quem é que podia prever tamanho tempo louco que a gente está passando, né? Então, uma coisa que eu tinha escrito a respeito de mim acabou servindo com todo, assim, né? E o disco, em que dia que ele vai sair de maio? Eu estou prevendo ele para o dia 7 de maio em todas as plataformas digitais e vou ver se até lá eu trabalho em mais um clipe justamente da faixa título Tempo Louco. E aí a versão em vinil ela sai junto ou sai um pouco antes, um pouco depois? Ela sai um pouquinho depois, né? As fábricas de vinis estão entupidas de pedidos, então vai um pouquinho mais, mas até lá a galera vai continuar no Spotify mesmo e em seguidinha já está o disco na roda, o lançamento do selo 180. Maravilha, Gross. E bom saber que as fábricas de vinis estão entupidas, né? É um sintoma positivo. Porque a galera está consumindo bastante música e isso é um bom sinal, sempre é um bom sinal. Exatamente. Gross, super obrigado. Valeu por mais essa entrevista, a primeira para o meu canal Zine. E tomara que primeira de muitas aí. Valeu, cara. Eu que agradeço, Henrique, demais aí. Desculpa os atrapalhamentos técnicos aqui. E é isso, velho. Parabéns pelo novo projeto aí. E vamos nessa. Sempre que precisar conversar, estamos aí. Opa, obrigado. E fica tranquilo que os imprevistos técnicos aí, a edição tenta dar uma consertada. E também, cara, o canal está sempre aberto aí para as tuas novidades, inclusive para quando o disco sair. Vamos bater mais um papo. Maravilha, velho. Obrigadão. É isso aí. Vamos nessa. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Abração.